Fala pessoal, beleza? Estamos aí então mais uma vez reunidos. Hoje vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre tipos de investimento, tá? Então a gente fala muito sobre análise gráfica, sobre setup, sobre indicadores, mas a gente tem que pensar naquela pessoa que ainda não conhece o mercado financeiro, que ainda não teve essa oportunidade, né, de saber que existe um mercado na qual as pessoas estão ganhando dinheiro todos os dias, né, com consistência, com resultados lucrativos, seguindo alguns padrões, claro, com segurança. Então, para quem não conhece ainda sobre o mercado financeiro de bolsa, não sabe muito, sabe mais ou menos por cima, acha que tem muito risco, etc e tal, nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento aqui hoje, certo? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que entender sobre o mercado, tá? Existem três tipos de mercado. Vamos entender o seguinte, operações, aliás, desculpa. O primeiro mercado é conhecido como day trade, tá? Day trade. O que seria o mercado de day trade? Vamos colocar ele aqui. Pessoal, o day trade, tá? São operações que são realizadas no mesmo dia, tá? Numa janela de operações no mesmo dia. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? É operações que são realizadas das 9 às 18h20. Das 9 às 18h20 é realizado então o day trade, tá? Day trade. Ou seja, eu abro e fecho essas operações no mesmo dia. Muito bem. Vamos entender agora outro tipo de mercado que existe, que é o que eu chamo, né, de swing trade. O que é o swing trade, pessoal? São operações de mercado mais espaçadas, aonde essas operações ela podem levar um ou mais dias. Ou seja, eu posso pegar o swing trade, né, e comprar um ativo na segunda e aí obter o lucro, né, na quarta, na quinta, na sexta, então são mais espaçados. E eu tenho também o que eu chamo de uma estratégia que muitos investidores usam em papéis, que é o holding. O que seria holding, pessoal? Seria quando eu compro papéis de uma ação pensando de 1 a 7 anos, de 1 a 10 anos. Então, só para usar de exemplo aqui, quando eu penso em um período mais longe, eu estou falando que eu estou holdando, estou fazendo um holding de alguma ação. Tranquilo até aí? Show de bola! Vamos lá. O que eu preciso entender, pessoal? Aqui eu tenho um mercado, certo? E esse mercado eu vou chamar ele de Bolsa de Valores. Nesse mercado de Bolsa de Valores, eu tenho uma série de ativos operáveis. Vamos entender bem aqui, o que será que são esses ativos operáveis que eu tenho dentro desse mercado de bolsa? E aí eu venho aqui embaixo e eu vou ter aqui, eu vou listar alguns destes ativos, tá? Então vamos lá, eu tenho mini índice, eu tenho mini dólar, eu tenho ações, tá? Dentre outros derivativos. Então o que acontece? Dentro da bolsa de valores, eu tenho estes ativos operáveis que eu posso entrar e fazer um capital com isso. Como que eu faço isso aqui, pessoal, tá? Para operar esses ativos aqui dentro da bolsa, eu vou ter este indivíduo aqui, ó, que ele pega os ativos operáveis da bolsa, tá? E vai trabalhá-los. E esse indivíduo eu vou chamá-lo de trader. Então, pessoal, o trader, tá, é o indivíduo no qual vai trabalhar estes ativos da bolsa a fim de gerar o que a gente espera, que é o lucro. E aí esse lucro que ele gera vai ser conforme um setup. Se é de day trade é um lucro diário, se é de swing trade é um lucro entre dias e se é um holding é um lucro a longos períodos. Certo até aqui? Tranquilo? Vamos embora, vamos para mais. O que eu preciso entender? Pessoal, hoje, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem básico, mas com 100 reais, hoje com 100 reais, eu consigo operar um mini contrato de índice, certo?
Então com 100 reais eu já consigo operar um mini contrato, aonde cada ponto vai me dar mais ou menos 0,20 centavos. Vamos entender como funciona isso aqui, tá? Então, ao investir 100 reais, eu posso operar um mini contrato de índice e por cada ponto eu vou ganhar 20 centavos. Vamos lá. O que acontece, pessoal? O mercado, nós vamos ter aqui, tá? Do lado, o preço do ativo. Então, vamos lá. 132 mil. Aí eu tenho aqui embaixo 131 mil. Aqui embaixo tem 130 mil. Depois 129 mil. Aqui eu estou fazendo uma escala de preços, tá? Não estou me atentando muito aos detalhezinhos, só bruto, assim, só para a gente entender melhor. Então eu tenho a minha variáveis de preço e eu tenho lá o meu mercado financeiro, que ele está indo, tá? Ele vai, ele volta, ele vai de novo, beleza? Então eu tenho meu movimento do mercado. O que acontece, pessoal? A partir deste momento aqui, olha só, a partir deste momento aqui, ele está na faixa de 128 mil, beleza? O nosso trader vai utilizar esses 100 reais que ele tem para fazer um mini contrato e ele vai entrar com uma ordem nesse ponto. Uma ordem de quê? Ele está vendo que o mercado está numa tendência de alta, ele vai entrar com uma ordem de compra. Então nós vamos dizer que este trader, nessa ordem, ele entrou comprado. Por quê? Porque ele está acreditando que o mercado ele vai subir. Então ele comprado um contrato a 128 mil, que é os pontos que esse mercado está. Tranquilo até aí? Tranquilo. O que acontece? Agora, 128.001, 128.002, cada ponto que ele for subindo esse ativo, o trader vai estar rentabilizando mais 20 centavos. Cada ponto em que ele estiver caindo desse 128, o trader estará perdendo estes 20 centavos. Então vamos trabalhar nesse exemplo. Quando ele traça uma ordem, ele sempre já vai priorizar uma coisa, um stop, e ele vai buscar um take profit. Vamos já entender o que é esses denominadores. Aqui embaixo, onde é meu stop, quer dizer o quê? Que ele já calculou que se ele errar a sua análise, se ele errou a sua análise, e o mercado vem a 127 mil pontos, ele já calculou que ele vai perder 1.000 pontos, tá? Então, quer dizer, poderia perder ali, se eu não estou enganado, 200 reais. Então, ele calculou ali que ele poderia aqui ter um menos 200 reais. Beleza? Beleza. Lá em cima, pessoal, ele fez um take profit. O que é o take profit? Ele calculou que se o mercado bater no seu alvo, né, ele vai sair de 128, vai lá para 130, então ele vai ganhar em torno de 400 reais por essa operação. Então, toda operação eu tenho um risco e um retorno. Feito a ordem, o mercado seguiu o fluxo. Então o mercado veio aqui embaixo, o mercado volta, rompe, chega perto do profit do trader, faz os movimentos normais que ele faz sempre. Volta, testa ali novamente aonde está a abertura da ordem e aí segue a tendência de alta e a partir deste momento aqui o trader teve a sua ordem realizada com um lucro de 400 reais. Pessoal, não se atentem aos valores. Isso aqui é só para demonstrar. O trader poderia ter errado a sua ordem e aqui ele vindo para baixo e aí ter estopado aqui embaixo. E aí se estopasse aqui embaixo, esse trader ele perdeu 200 reais. Tá? Então o foco aqui não é mostrar um pouquinho sobre como é que funciona o mercado, não focar em ganhos ou perdas.
Todos os traders têm perdas, pessoal, tá? Não existe 100%, trader 100%. O que existe é assertividade. Então, por exemplo, aqui quando ele acertou essa ordem, ele fez 400 de lucro. Na próxima ordem, se ele errasse essa ordem, ele tomaria 200 de prejuízo, mas continuaria com 200 de lucro. Vamos pensar no contrário. Ele começou e a primeira ordem ele errou. Ele tomou o menos 200. Ele já aceitou que ele perdeu esses 200. Porque o trader, a gente tem que trabalhar com isso. Aceitar que nem sempre eu vou acertar. Eu usei indicadores, eu usei tendência, eu usei análise, mas não deu certo. O mercado caiu, fui estopado, não tem problema algum. Na próxima ordem, eu vou tentar analisar com mais calma, para daí sim ter uma assertividade. Na próxima ordem eu acertei, recuperei a perda. Aliás, recuperar a perda não existe, né? Desculpe pelo termo, mas tipo assim, o que acontece? Ganhei R$400 nessa ordem, acertei. Minha assertividade, 50-50. Errei uma e acertei uma. Então, na assertividade eu estou 50-50. Porém, no meu gerenciamento de risco, uma estratégia que eu estou usando é 2-1. Então, uma ordem que eu acertei, eu acabei ficando no lucro. Positivo? Então, para nós podermos entender um pouquinho disso aqui. Pessoal, faz sentido para vocês isso aí? O mercado, ele é algo na qual assim, você pode ter lucros exorbitantes, pessoal. Mas ninguém vai ficar milionário da noite para o dia sem deter o conhecimento. Então eu preciso ter o conhecimento da análise gráfica, eu preciso compreender qual que é o momento que o mercado faz esses movimentos aqui, de alta, ou ele faz esse movimento diferente de baixa. Então eu preciso entender quando o mercado está no movimento mais lateralizado. Então eu preciso conhecer o mercado, saber aonde que é a minha linha de suporte. Desculpa, onde é que é a minha linha de resistência? Aonde que é a minha linha de suporte? Eu preciso saber definir um canal de tendência, se eu tenho um canal de tendência de baixa, se eu tenho um canal, de tendência de alta. Eu preciso entender sobre médias móveis, eu preciso saber sobre fluxo. Então, há uma série de conteúdos a serem estudados para que eu possa realmente obter lucro no mercado. É possível? É. É fácil, pessoal? Sim, para quem tem persistência e segue exatamente o seu estudo. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos os chamados simuladores, onde vocês podem estar operando no mercado ao vivo, só que sem estar arriscando seu próprio capital enquanto aprende. Existem também empresas de investimento, empresas que fazem essas operações para vocês. Existem, inclusive, também traders que fazem essas operações. Existem empresas que contratam traders para fazer. Douglas, eu quero quero ser trader, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema nenhum. Existem mesas proprietárias hoje que pagam para que você opere o capital deles. Tá? Claro que a gente tem que cuidar bem, porque tem mesas que não são tudo que parece, mas existem mesas sérias também no mercado. Então, pessoal, uma breve introdução aqui, tá? A bolsa de valores, as operações que a gente pode fazer e realizar. E, pessoal, é um mercado muito lucrativo. Para quem não conhece, não sabe nada, pode ter certeza, vai surpreender muito. Vai pensar, por que eu não aprendi isso antes? E lembrando que a gente tem conteúdo grátis sempre aqui no canal, tá? A gente ensina de graça para que vocês possam atingir a consistência também e mudar a vida de vocês aí, certo? Por hoje é isso, pessoal. Voltamos para outros vídeos desse tipo. Um abraço.